O texto nos diz que Noé passou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e acabou ficando bêbado. Aparentemente, porque não sabia que isso poderia acontecer. Muitos acham que, por causa das condições da terra após o dilúvio, ele acabou ficando nu dentro de sua tenda. E o seu filho Cão viu a nudez e foi contar aos irmãos, que se voltam com todo respeito para cobrir o pai, tendo cuidado de não verem a sua nudez. E por causa disso, Cão recebe uma maldição que atinge toda a sua geração. A partir desse incidente, características raciais parecem ter sido determinadas por decreto divino. E assim, a história de Noé tenta agora explicar certos começos que são um tema tão comum nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Esta seção tem por intuito salientar especificamente a origem da maldição contra Canaã. Esta passagem, pois, dá-nos razões pelas quais os cananeus sempre foram tão amargos adversários do povo de Israel. O problema todo começou com Cão e seu filho Canaã. A linhagem de Abraão começou com Sem, pelo que aqui, uma vez mais, temos uma divisão como aquela que separou Caim e Sete. Desta vez entre Canaã e Sem. Embora Canaã não fosse o filho mais velho de Cão, foi sobre ele que recaiu especificamente a maldição de seu pai. Isso estendeu-se a todos os seus descendentes. Um novo começo logo foi maculado por uma nova maldição. E a questão aqui é a seguinte: o que foi que Cão fez para que seu filho Canaã merecesse tamanha maldição? Segundo Calvino, Noé foi ridicularizado por seu próprio filho. Por isso, devemos manter sempre na memória que essa punição lhe foi divinamente infligida, em parte porque sua falha não era de caráter leve, em parte para que Deus, em sua pessoa, apresentasse uma lição de temperança a todas as épocas. Em si, a embriaguez tem como recompensa o seguinte fato: que aqueles que apagam de si mesmos a imagem de seu Pai Celestial se tornam motivo de riso para seus próprios filhos. Por rir-se desdenhosamente de seu pai, Cão revela seu próprio caráter depravado e maligno. Bem sabemos que os pais, depois de Deus, devem ser profundamente reverenciados. E se não houvesse nem livros, nem sermões, a própria natureza nos inculca constantemente essa lição. O consenso popular concorda que a piedade para com os pais é a mãe de todas as virtudes. Portanto, Cão teria sido de uma disposição excessivamente ímpia, perversa e depravada, posto que ele não somente tomou gosto pelo opróbrio do pai, mas também se dispôs a lhe expor a seus irmãos. Existe uma pequena confusão, pois a Bíblia fala que Cão viu a nudez de Noé. Existe uma expressão hebraica em Levítico que fala em descobrir a nudez, que tem um significado de relacionamento sexual. Mas aqui a expressão hebraica é outra, e seu sentido não tem nada a ver com sexualidade. O problema está na perspectiva cultural diferente. Nos nossos dias, a nudez virou algo tão comum que as pessoas não ligam muito para isso. Mas no contexto hebraico daquela época, isso era algo muito sério. E muito mais sério quando se diz respeito a uma pessoa como Noé, o ministro da salvação aos homens e o principal restaurador do mundo, e que era o seu próprio pai. Esse texto nos dá a entender que Cão tinha um relacionamento de desrespeito e ruptura profunda com Noé. E este evento foi a gota d'água. Alguns consideram que Deus foi injusto ao punir o inocente Canaã pelo erro de seu pai. Mas lembre-se de que ninguém é inocente aos olhos de Deus. Portanto, não há obscuridade no ato de vingar-se dos pecados dos pais nos seus filhos réprobos, visto que, necessariamente, todos aqueles a quem Deus tem privado de seu espírito estão sujeitos à sua ira. Mas é surpreendente que Noé amaldiçoasse seu neto e ignorasse a seu filho Cão, o autor do crime, sem mencioná-lo, não é verdade? Mas podemos ter certeza de que, quando um filho é amaldiçoado, seu pai é devidamente amaldiçoado. Talvez tudo quanto esteja envolvido aqui era que a maldição de Cão deveria expressar-se na linhagem de Canaã, e não através de qualquer outra linhagem da qual ele também foi o progenitor. Na antiga cultura dos hebreus, as maldições e as bênçãos lançadas por pai ou mãe eram levadas muito a sério, e todos esperavam que elas se cumprissem. Era importante um homem receber a bênção de seu próprio pai, sobretudo quando este estivesse em seu leito de morte. E era vital evitar a maldição do próprio pai, pois o pai, sumo sacerdote de sua família, tinha poderes que permitiam pôr em ação coisas boas ou coisas más, que afetariam não somente seus filhos diretos, mas também os descendentes destes. Dentro do contexto histórico, essas palavras têm por intuito explicar o sucesso de Israel na subjugação dos cananeus, além de emprestar autoridade divina a essa conquista.
Aquela linhagem havia sido amaldiçoada por causa de impiedade filial.